Oi, gente! Estamos começando mais um Também é Tempo aqui na fanpage do Facebook do SBT Santa Catarina. Você sabe que eu estou com meu celular na mão para acompanhar vocês que estão aqui ligadinhos com a gente. Hoje o bate-papo é sobre inverno e os ouvidos. A gente está aqui com um otorrinolaringologista, não é pegadinha, estou aqui falando certinho. O sobrenome dele também é difícil, Henrique Zucalmaglio. E é ele que vai conversar com a gente sobre as doenças de inverno que afetam os nossos ouvidos. Doutor, a gente fala muito sobre otite, não é mesmo? O pessoal diz que tem um pouquinho de dor de ouvido, acha que o frio tem relação com isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando comigo, com o pessoal lá nas redes sociais. Explica um pouquinho pra gente, existe mesmo relação dos problemas que a gente tem nos ouvidos, nessa região toda de face, com o inverno? Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia, Camila. É uma honra estar aqui colaborando com a saúde do povo catarinense. É verdade, na verdade, existe, Camila, assim, uma divisão, né? Claro que tem aquela questão da praia no verão, que o pessoal acaba molhando o ouvido e vem aquela dor, que é uma doença de verão, mas a otite média, né, que é muito comum em lactentes, né, as pequenas crianças, tem muita relação, sim, com o inverno. Porque no inverno nós acabamos tendo uma tendência maior de termos afecções na via aérea. E como o nosso nariz tem uma comunicação direta com o nosso ouvido, a parte do ouvido médio que nós chamamos, as patologias de via aérea podem também acabar repercutindo lá no ouvido médio, trazendo o que nós chamamos de otite média aguda, que é um quadro de quem tem dor no ouvido, quem já teve esse episódio, sabe bem do que eu estou falando, porque é um quadro bastante doloroso e realmente muito mais comum no inverno. Tem bastante gente ligadinho na gente, a Maristela tá mandando bom dia, a Jaqueline também, a Carmen também tá dando um olá. Você que está nos acompanhando, manda aqui sua mensagem que eu leio, respondo pro doutor e a gente vai conversando sobre esse assunto. Enquanto isso, eu vou tirando as minhas dúvidas. Doutor, falando na otite média, existe uma forma da gente se prevenir dela? Quais são os cuidados que a gente pode ter? Camila, então, a orientação frente à otite média aguda, né, essa infecção, que pode ser uma infecção tanto bacteriana quanto viral, né, a forma melhor de se prevenir seriam os mesmos cuidados que nós orientamos para as doenças respiratórias. Então, por que é mais comum no inverno, né? Por que as pessoas têm problemas nas vias respiratórias com mais frequência no inverno? Porque no inverno, o frio, a baixa temperatura, gera uma tendência de ficarmos em ambiente mais fechado. Então, às vezes, uma pessoa que está doente naquele ambiente, a pessoa acaba transmitindo, por estar num espaço fechado, às outras pessoas essa doença. Um outro elemento é relacionado à questão de, muitas vezes, a gente acaba tendo o uso assim, de ar-condicionado, então o ar mais seco, ele facilita também a transmissão dessas doenças. Então, o que a gente costuma recomendar é que o indivíduo tenha sempre, que possível, um ambiente arejado, manter as janelas um pouco abertas para que o ar fique circulando. A gente orienta também que o indivíduo procure tomar bastante líquido, procurar se manter bastante hidratado, tenha uma dieta rica em frutas, principalmente cítricos, que são ricos em vitamina C, e dessa forma ele vai conseguir, digamos assim, se prevenir para essas doenças. E doutora, a gente tem aqui uma pergunta da Almeida Patti, que está nos acompanhando, a Márcia também está dando um olá, o Juninho está acenando para a gente. Oi, Juninho. E ela tem uma dúvida aqui, que ela gostaria de saber o que o senhor diz sobre alimentos que podem favorecer problemas inflamatórios no organismo. Isso de alguma forma relaciona com o nosso assunto dos problemas relacionados ao ouvido? Existem coisas que podem favorecer esses processos inflamatórios? Não creio, né? Alimentos que favoreçam as doenças respiratórias eu não consigo estabelecer um vínculo, né? É claro que uma dieta, por exemplo, uma dieta noturna muito pesada, né? O indivíduo, por exemplo, vai num churrasco à noite, uma feijoada à noite, isso acaba facilitando muitas vezes o surgimento de uma outra patologia, que é o que a gente chama de refluxo gastroesofágico, e sabe-se que os refluxos
gastroesofágicos têm alguma relação com infecções na via aérea. Mas isso relacionado a qualquer fase do ano, não estaria diretamente relacionado à questão da época que estamos vivendo. A gente também tem uma pergunta aqui do Valmor. Ele diz: bom dia, eu sofro com problemas de dor de garganta no inverno porque ele não fez ainda a cirurgia das amígdalas. E ele quer saber qual a época do ano que é mais recomendável para ele fazer essa cirurgia. Essa é uma pergunta que os pacientes me fazem com frequência no consultório. Que época eu preciso fazer essa cirurgia e qual é a época melhor, doutor? A minha primeira resposta é que cirurgia sempre é uma decisão que deve ser muito séria e o mais importante é que o indivíduo se organize para tal. Em relação ao período do ano, a gente acaba não tendo uma preferência. Por quê? Porque se o indivíduo fizer no inverno, né, por exemplo, o pós-operatório exigirá que ele fique em repouso, então é mais adequado no inverno ficar na caminha ali repousando. Em contrapartida, a dieta no pós-operatório da amígdala é baseada em sorvetes, iogurtes gelados, que é melhor no verão. Então nós vamos ter essas duas situações e, portanto, a época do ano, na minha opinião, e o que eu passo aos meus pacientes, ela não é decisiva para a tomada, né, dessa decisão. O mais importante é que o indivíduo esteja focado e que seja esse realmente essa conduta necessária para o seu caso. Até porque o sorvete é uma dieta ótima, né? Para fazer essa cirurgia já tem pelo menos o atrativo que é o pós-operatório, só comendo coisas gostosas. É verdade. A gente tem também aqui uma dúvida da Maristela Vaz. Ela gostaria de saber se tontura ao levantar tem relação com o ouvido. Bom dia, Maristela. Sim, é verdade. Olha, muito interessante o seu questionamento, porque vai nos trazer à tona uma outra patologia que é a popular labirintite, né, que nós chamamos de disfunção labiríntica. A tontura pode sim estar relacionada com o labirinto, e o labirinto é uma estrutura que faz parte do ouvido interno, né? Poucas pessoas sabem, mas o ouvido ele tem, na verdade, duas funções. Uma função que é a função auditiva, da porção coclear, que nós chamamos, né? E temos também a porção do equilíbrio, que é relacionado ao labirinto. É uma divisão que nós, seres humanos, fazemos para fins de estudo, mas que dentro da anatomia do nosso corpo é uma estrutura única. Então, uma tontura, especialmente ao levantar, pode sim estar relacionado com desfuncionamento labiríntico. E aí eu recomendo uma avaliação, se é o seu caso, recomendo sim procurar um médico otorrinolaringologista que irá fazer os seus exames especializados na busca do melhor diagnóstico. Tá aí, então, respondida a pergunta da Maristela. E faça como o Valmor, como a Maristela, o Redi Kish está dizendo muito bom para a gente, está gostando do nosso bate-papo, professor. Obrigado, Vocês Redi. interajam com a gente aqui, manda a sua pergunta, que enquanto isso nós vamos tirando outras dúvidas por aqui. Doutor, no inverno existem algumas doenças que surgem mais no consultório, que o senhor relaciona normalmente com o frio? Sem dúvida. Acho que seria interessante, né, para todas as pessoas entenderem sobre isso. As doenças respiratórias, elas realmente são mais frequentes no inverno. Por isso existem, como a gente estava comentando aqui no intervalo, que existem até congressos, né, que são realizados com congressos da área, né, de otorrinolaringologia e pneumologia, são congressos ditos doenças de inverno. Por quê? Porque justamente pelo que nós já comentamos, ambientes fechados favorecem, né, o surgimento nas doenças respiratórias. O que é importante a gente entender é que existem dois grandes grupos de doenças que predominam nessa época, as doenças infecciosas e as doenças alérgicas. As doenças infecciosas, como víamos falando, estão relacionadas a sinusites, rinites, amidalites, faringites, otites e tantas outras ites que nós já sabemos. Entretanto, as doenças alérgicas também são muito predominantes, e especialmente aqui na nossa cidade, em Florianópolis, que é uma cidade, vivemos cercado pelo mar,
que no verão é uma maravilha, mas no inverno acaba tornando a cidade ainda mais úmida. E essa umidade favorece muito o crescimento de fungos, né? Então, quando a gente chega e entra no ambiente e diz, meu Deus, que cheiro de umidade, é claro que nós estamos sendo elegantes. Na verdade, aquele odor não é um odor de umidade, é um odor de proliferação fúngica, né? Esse fungo que nesse ambiente acaba funcionando como um grande agente irritativo. Inclusive, os trabalhos mais modernos, Camila, têm mostrado que é o fungo tão ou mais importante que o ácaro, que o pólen, todos nós sabemos que tem relação com a questão das doenças alérgicas. Então, dois cuidados são importantes também no período de inverno. Procurar evitar o acúmulo de pó, de poeira, de sujeira, né, no seu ambiente, principalmente domiciliar, e procurar manter também a casa arejada para evitar a proliferação fúngica e isso favorecer doenças alérgicas nessa época. A gente tem uma pergunta da Kátia Alves aqui. Ela quer saber se a cirurgia para tirar a carne esponjosa no nariz tem algum risco. Ela diz que a filha dela tem 16 anos e tem muito medo de fazer. Kátia, bom dia. Assim, as cirurgias, elas, especialmente na área otorrinolaringológica, elas evoluíram muito de cerca de 10 anos para cá. Essas cirurgias hoje, elas são todas realizadas de forma videoendoscópica, né? Então, essas cirurgias antigamente eram realizadas, que nós chamamos a céu aberto, cirurgias que em geral eram cruentas, hemorrágicas. Hoje nós temos uma infinidade de recursos. Eu, particularmente, gosto muito de operar, né, realizo cirurgias com o laser de contato. O laser de contato é um equipamento que veio a trazer bastante segurança para nós, porque reduz muito o risco de sangramento, que é sempre um medo do paciente e do cirurgião no ato operatório. A anestesia evoluiu muito hoje também. Hoje é quase uma ficção a gente falar de problemas anestésicos em cirurgia otorrinolaringológica. Claro que eu vou ficar vinculado à minha área de atuação. Eu tenho acredito que hoje eu tenha mais de 4.000 pacientes operados, cerca de mais de 20 anos de profissão. Nunca tive um caso grave, uma situação de perda de vida de um paciente, ou seja, é bastante seguro. E o retorno que o paciente tem com o conforto respiratório, eu costumo dizer, uma das coisas que eu mais ouço no consultório do paciente obstrutivo, depois de operado, é que ele, doutor, eu nunca imaginei que seria tão bom dormir, doutor. Porque um dos elementos, o paciente obstrutivo crônico, ele tem um sono com muito má qualidade. E essa diferença, só isso já faz valer a pena a tomada de decisão. Sim, eu recomendaria que ela tomasse essa decisão com muita consciência. Olha, doutora, a gente tem muita gente nos acompanhando, várias perguntas aqui. Vamos começar com a da Flávia Thaís. Ela está perguntando se existe algum procedimento cirúrgico para resolver a rinite alérgica. Flávia, é outra pergunta bastante frequente no consultório. Existe uma cirurgia que nós chamamos que é a turbinectomia ou turbinoplastia. A turbinoplastia, ela também é popularmente chamada em grandes centros como cirurgia da rinite, né? O que acontece? Eu gosto de clarificar isso aos pacientes porque a rinite alérgica, ela, em tese, é uma doença crônica e que, em tese, não tem cura. Entretanto, um dos sintomas mais prevalentes da rinite é a obstrução nasal crônica. E a obstrução nasal crônica, sim, pode ser tratada cirurgicamente através deste procedimento que eu acabei de citar. Uma outra ressalva que deve ser feita é que muitos pacientes, o diagnóstico de rinite alérgica, por vezes, é um diagnóstico equivocado. E o que acaba acontecendo? Às vezes o indivíduo tem uma alteração anatômica dentro do nariz, por exemplo, um desvio de septo impactado, uma hipertrofia de cornetos, uma formação polipóide intranasal. Essas patologias vão trazer os mesmos sintomas e se não for feita uma avaliação especializada, ele vai acabar sendo rotulado como um paciente rinítico e quando na verdade ele não o é, ele é simplesmente um paciente obstrutivo crônico.
Então, o que eu recomendaria antes de qualquer coisa, que procure o seu médico otorrinolaringologista de confiança, faça uma adequada avaliação e, se realmente o diagnóstico for rinite alérgica com sintomas importantes de obstrução nasal crônica, particularmente poderia sugerir uma turbinoplastia que vai trazer uma grande melhora na obstrução nasal crônica desse paciente. Eu tenho uma série de perguntas aqui. A Edi, inclusive, está comentando aqui com a gente que Curitiba é um clima péssimo para os netos dela, está nos acompanhando de lá, acredito eu, e diz que, inclusive, sofrem, então, com essa questão do clima. A gente também tem uma pergunta da Ana Estela Dal Asta. Ela diz que sofre todo o inverno com sinusite e acaba indo no médico e tomando antibiótico. O que ela pode fazer para eliminar a sinusite de vez da vida dela? Inclusive, eu tenho o mesmo problema, estou querendo saber essa pergunta. Bom dia. Assim, a sinusite é também uma das áreas, assim, uma das patologias mais complicadas de atuação, mesmo para nós médicos especialistas da área. Eu costumo dizer que o nosso pai fez tudo perfeito, mas o maxilar ali, eu acho que ele acabou dando uma piscada de olho. Porque, por exemplo, o nosso seio maxilar, o seio maxilar são cavidades que existem nessa região, aqui na maçã do rosto, né? Esse osso da face, ele é oco e ele tem comunicação com a parte interna do nariz. E o seio maxilar em especial, ele tem um funcionamento com movimento de uma mucosa ciliar, um revestimento ciliar, e expulsa secreções de baixo para cima, ou seja, de forma antigravitacional. Consequentemente, se essa mucosa está doente, se essa mucosa é uma mucosa alérgica, nós por vezes vamos acabar tendo infecções de repetição. É claro que existem diversos tratamentos que melhoram a condição de funcionamento dessa mucosa ciliar. Por vezes nós temos quadros obstrutivos sinusais que também exigem um tratamento cirúrgico, que é sempre uma possibilidade, mas eu recomendaria que fizesse um acompanhamento. Eu observo os meus pacientes que vêm com mais frequência ao consultório tentando uma atitude um pouco mais preventiva, né? Nós conseguimos administrar melhor essa condição crônica e eu vejo que os pacientes acabam tendo bem menos quadros infecciosos do que quando não acompanhados. Então eu sugiro que busque o seu especialista de confiança e ele dará o adequado tratamento para o seu caso. Nosso tempo já está chegando perto do fim, mas a gente vai responder todas as dúvidas que forem enviadas aqui nas redes sociais. Então, se você ainda está com alguma, manda lá que o doutor não sai daqui sem responder todo mundo. A gente tem aqui uma dúvida da Eliane. Ela está perguntando se dores no ouvido ao viajar de carro ou avião é normal. Normal dor nunca é normal, né? Quem gosta de sentir dor não é uma sensação prazerosa, muito ao contrário, bastante desconfortável. E essa dor, ela frequentemente vai estar relacionada com variação de altitude, a variação de pressão. Então, se vocês, todos que estão em casa, se observarem, ao engolir a saliva, vocês vão perceber que o ouvido de vocês faz um ploc. Façam isso aí agora, vocês vão observar isso. Esse ploc nada mais é do que um pulso de ar que acabou de entrar no seu ouvido. Ou seja, imagine quantas vezes você vai engolir a saliva que é produzida e você vai imaginar, vai entender quantas vezes o ouvido precisa respirar. Algumas pessoas, principalmente em quadros agudos de rinite ou quadros agudos infecciosos, vão apresentar um congestionamento tubário, ou seja, esse canal de comunicação entre o nariz e o ouvido vai estar semi ou totalmente obstruído e dessa forma vai acabar tendo, na variação de altitude, vai acabar tendo dor no ouvido por causa dessa má ventilação, criando o que a gente chama de uma pressão negativa. Então a dor nessas situações pode ser atenuada com o uso de alguns descongestionantes, aí de acordo com a atenção que o profissional quiser lhe dar. Nessa mesma linha, a gente tem uma pergunta da Almeida Patti. Ela pergunta como evitar o desconforto com a pressão no ouvido ao viajar de avião e se quem passa por isso pode ter algum problema escondido por trás desse desconforto.
Bom dia. Sim, em primeiro lugar, respondendo, né, de trás para frente, em primeiro lugar, sim, é possível que tenha escondido algum problema, principalmente dentro do nariz. O ouvido, ele é muito... É um outro comentário que eu costumo fazer com os pacientes do consultório. Não é de graça que o Papai do Céu já colocou essa estrutura no meio da nossa face em comunicação interna com todas as estruturas circunjacentes. É porque o nosso nariz, ele é fundamental para o bom funcionamento de toda a via aérea, seja superior quanto inferior. Então, quando nós temos alguma alteração, principalmente anatômica ou de mucosa dentro do nariz, é muito mais frequente que venhamos a ter problemas na parte do ouvido médio, que é onde a gente tem essas dores relacionadas à variação de altitude. Então, se o indivíduo está tendo essas dores com frequência, eu sugiro que procure um otorrinolaringologista, porque ele certamente fará uma investigação adequada dentro do seu nariz, porque ali pode estar o centro, o cerne do seu problema. A gente tem uma pergunta bem interessante do Maicon do Nascimento. Inclusive é algo que eu estou trabalhando para me livrar do meu vício, doutor, que é o descongestionante nasal. Ele quer saber se em excesso agrava mais o quadro da rinite. Claro que sim, essa medicação, né, o descongestionante nasal, né, as famosas gotas do nariz, né, que parece que destrancam quase que milagrosamente o nosso nariz. Na verdade, aquela medicação nós raramente utilizamos. Aquela medicação ela é utilizada basicamente, para que foi criado esse veneno, né, como muitos me perguntam. Uma medicação que foi criada para os quadros agudos de uma gripe, um resfriado, onde o indivíduo tem um nariz normal, saudável, e naquela situação aguda de 4, 5 dias, está muito congestionado. E acaba que muita gente faz uso dessas gotas para uso crônico. O uso crônico dessas gotas acaba trazendo o que nós chamamos de rebound effect, ou o efeito rebote. Esse efeito rebote essa gota, num primeiro momento, descongestiona, destranca o nariz, mas no segundo momento ela vai acabar gerando o efeito rebote, que é trazer o congestionamento. Porque o que ela faz é tirar o sangue de dentro do nariz. E carne viva sem sangue não é mais viva. Então, o nariz vai suportar essa situação durante algumas horas. Depois de passar esse período, ele vai ter que se compensar, trazendo o engurgitamento dos vasos. Portanto, o nariz acaba ficando mais congestionado depois, gerando aí um ciclo vicioso com o uso crônico dessas gotas. Portanto, essas gotas são proscritas para o universo otorrinolaringológico, elas não devem ser usadas para uso crônico. Então, se você precisa fazer uso crônico desse nariz, eu sugiro que, no seu nariz, eu sugiro que procure um médico otorrinolaringologista, que ele vai ter tratamentos bem mais adequados para o seu caso. Tá, então, doutora, a gente tem mais só 2 perguntas rapidinho para a gente encerrar, porque já estão me avisando que a gente se empolgou demais hoje aqui no Também é Tempo. Que bom, eu fico... Os produtos lácteos, eles são mucogênicos? Com isso, o consumo de leite não prejudica o sistema e as vias respiratórias? Essa é uma pergunta da Almeida Patti. Bom dia, Almeida. Bem colocado, muito interessante o seu questionamento. A lactose, né, e a intolerância à lactose é uma temática cada vez mais frequente na área respiratória. Nós costumamos dizer que nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite depois do período lactente, né? Então, a proteína do leite é uma proteína de difícil digestão e, portanto, ela acaba atuando como um alergênico no nosso corpo. Então, nós percebemos, sim, muitos pacientes, isso não vale para todas as pessoas, né? Mas muitas pessoas apresentam um aumento, principalmente para quem tem uma tendência de produção alérgica. Nós notamos uma tendência desse indivíduo produzir quadros hipersecretores em função do uso da lactose, do uso do leite. Então, faz parte do nosso tratamento para os pacientes que apresentam esses quadros. A gente costuma orientar a redução, hoje o acesso a leites sem lactose, muitas vezes traz um bom resultado, mas aí os casos são individualizados. Mas sim, há uma certa relação da lactose com os quadros hipersecretores.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença, por ter respondido as minhas dúvidas e do pessoal que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, pela fanpage do SBT Santa Catarina. Eu quero agradecer a vocês, a sua companhia, a Almeida Paz, que conversou com a gente o tempo inteiro, ao Maicon, a Maristela, a Jennifer, o Matias, o Alan, o Luiz, enfim, todos vocês que estavam ligadinhos aqui na nossa live. E você já sabe, né? O doutor já está aqui com a gente sempre para responder as dúvidas. Ele já, inclusive, disse que volta no verão para a gente conversar sobre outros problemas que mudam de acordo com a estação. E eu agradeço a sua companhia. Terça-feira que vem, a gente mais uma vez está aqui esperando a sua companhia para conversar sobre como as coisas do tempo acabam influenciando o nosso corpo. Você já sabe. Também é tempo a nossa saúde. Eu te espero na terça-feira, a partir das 10 da manhã, aqui na nossa fanpage. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.